Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 13, o NT Sul está no ar. Você conhece a região dos Engenhos, em Cachoeira do Sul? Um local que demonstra a imponência de uma época próspera da cidade e que hoje parece um grande espaço fantasma. Na reportagem especial de Lena Caetano, você vai saber os detalhes da história dos engenhos, o saudosismo que gera nos cachoeirenses e as ideias de aproveitamento do espaço que acadêmicos da UFSM tiveram. Área dos Engenhos, centro de Cachoeira do Sul. Nós vamos resgatar um pouco dessa história e também mostrar a projeção de futuro que os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM fazem para esses prédios, para este local. E falamos sobre a maior ação já realizada em Cachoeira do Sul contra o tráfico de drogas. A Operação Vira Casaca, que completa uma semana hoje. Você vai saber todos os desdobramentos dessa ação conjunta entre Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora pela TV Novo Tempo e também na internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e mande sua mensagem pra gente. Agora 12:02 pelo horário de Brasília e começamos o NT Sul de hoje falando de relacionamentos. Para quem acha que o amor está fora de moda, a estatística no estado do Rio Grande do Sul prova o contrário, viu? O número de casamentos tem superado o de divórcios. A agenda está sempre cheia. Tem casamento praticamente todo dia no cartório de registro civil da 2ª Zona em Porto Alegre. A juíza de paz aqui atua há 30 anos. Diz que algumas coisas são sempre iguais, outras mudam. O que eu noto que mudou muito é a idade do casamento. Antigamente, com 18, 20 anos, até para sair de casa, muitas vezes a pessoa casava. Hoje, a média de que o pessoal casa é 30, 32 anos, 35 anos. Vejo muito casais da minha idade, 50 e poucos anos, que tu pensava, não, aquela situação já estava regularizada. Não, eles vêm aqui para casar, para marcar este momento, né? Bom, tem sempre as exceções. A Adriana estava mais nervosa na hora do sim do que o Manuel. Eles trouxeram as filhas e a família como testemunhas para só formalizar uma união que já existe de fato. Para selar nosso amor, já está construída a família, né? Acho que é só para selar mesmo. Acha que casamento é uma coisa que não sai de moda? Eu sou meio antigo, ainda acho que não sai de moda. E qual é a sua aposta? Tem mais casais entrando na igreja para o casamento? Ou saindo do cartório de notas depois de buscar o divórcio no Rio Grande do Sul? Acertou quem apostou no casamento. São quase 4,5 vezes mais uniões do que divórcios entre os gaúchos. Os dados mais recentes do IBGE apontam 41.416 casamentos contra 9.246 divórcios em 2015. Em relação ao ano anterior, os casamentos ficaram praticamente estáveis, caíram menos 0,1%. Já os divórcios concedidos em primeira instância tiveram uma queda maior, quase menos 4%. Hoje, o Felipe tomou o café da manhã antes da escola na casa da mãe, a Júlia. À tardinha, é o pai, Cristiano, que busca o menino de 6 anos. É que com a separação do casal, o Felipe literalmente passou a morar em 2 casas. E aí os pertences do Felipe que ficam aqui em casa, vão ficando aqui, mas se ele quiser levar para casa do pai, não tem problema. O pertence é do Felipe, não é da casa. Então ele vai com o Felipe para onde ele quiser, salvo, claro, o material escolar, o material fica sempre junto na mochila, né? E a mesma coisa na casa do pai, assim, se tem algum brinquedo que tá lá, que ele quer trazer para cá, ele pode trazer, porque é do Felipe, né? Não é da mãe ou da casa da mãe, nem do pai ou da casa do pai, é dele. Então, ele vai alternando do jeito que ele quer. A guarda compartilhada cresceu de 7,5% no Brasil em 2014 para 12,9% em 2015. Para os pais do Felipe, foi uma decisão natural. O ex-casal para sempre vai dividir a responsabilidade de amar e educar o filho nesta nova forma de viver em família. A gente, na verdade, tentou agir naturalmente, né? A gente não criou uma redoma em volta dele para proteger ele do que era, mas também a gente não aumentou do que realmente era. Basicamente era isso, era
eu e a mãe dele continuamos amigos, mas a gente só não mora junto. E ele sabe que ele tem a presença do pai e da mãe sempre, quando ele quiser. Ele sabe que quando ele precisa, os dois vão estar junto dele. Mas a gente só não namora mais, né? Como eu disse para ele, né? A gente não tá junto mais. Mas é super tranquilo. 100% de pai, 100% de mãe. Com o mesmo tempo de cada um, sem nenhum ser privilegiado ou prejudicado. Então, ele tem total, a mãe e o pai. Cada um na sua casa, mas ele tem total. É isso aí, o respeito em todos os momentos, né? E eu acredito nessa instituição casamento, acredito sim, não está fora de moda e as estatísticas comprovam mais casamentos por aí. Bom, gente, você vai conhecer hoje a história da Secretaria Municipal de Educação, que completa hoje 69 anos. Quem conta os detalhes é a assessora técnica do Museu Municipal, Elizabeth Farias. Olá, telespectadores! Parabéns, SMED, 69 anos. Hoje, dia 13 de julho, a Secretaria Municipal de Educação está completando 69 anos. Para falarmos da história da Secretaria Municipal de Educação, precisamos voltar ao ano de 1948, quando foi instalada a sede. A primeira sede da Secretaria Municipal de Educação e que foi denominada Secretaria Municipal de Educação e Saúde. Ela foi instalada na Rua Conde de Porto Alegre, esquina com a Rua 15 de Novembro. Depois transferiu-se na década de 70 para prédio sede própria na Rua Conde de Porto Alegre, onde atualmente nós temos a sede da APCRIM. Depois, por um período temporário, transferiu-se no ano de 2008 para as dependências da antiga loja Tumeleiro, que hoje é a rede super da nossa cidade. Também num período temporário, no ano de 2009, teve algumas dependências no clube comercial da nossa cidade, transferindo-se no ano de 2010 para onde está localizado hoje, antigo fórum da nossa cidade, que fica localizado aqui na Praça Baltazar de Bey. Este local abriga hoje a Secretaria da Educação, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Administração. Assim como a história das sedes da Secretaria, houve uma mudança das denominações. Como eu disse anteriormente, a primeira denominação, por ocasião da inauguração da Secretaria, denominou-se Secretaria Municipal de Educação e Saúde. No ano de 1949 até o ano de 1992, a Secretaria passou por diversas modificações no seu nome. A partir do ano de 1993, a Secretaria passou a ser denominada Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde todas as instituições culturais que fazem parte da nossa cidade ficavam dentro da pasta da Secretaria Municipal de Educação. A cultura sai da pasta da educação no ano de 2000 e até os dias de hoje a Secretaria passa a ser chamada Secretaria Municipal de Educação. As atividades de aniversário da Secretaria Municipal de Educação começaram agora no dia 10 com várias atividades. Uma delas é o trabalho de várias escolas municipais que estão em exposição aqui na Secretaria, intitulado Minha Escola, Minha Vida.
Esses trabalhos estão aqui em exposição. E nós vamos culminar a semana de aniversário com atividade na Praça Honorato de Souza Santos, no domingo, dia 16, com o programa A Praça é Nossa, com a participação, então, da Secretaria Municipal de Educação. E registrando as atividades de aniversário da Secretaria, não poderíamos deixar de lado a importância da participação das escolas municipais, que fizeram textos, vários textos com imagens de suas escolas, cujo tema principal era Minha Escola, Minha Vida. Estes trabalhos estão em exposição aqui na Secretaria Municipal de Educação e a comunidade está convidada a vir e conferir estes trabalhos. Estamos aqui na galeria dos ex-secretários municipais de educação. Os secretários também fizeram história dentro das 69 anos da Secretaria Municipal de Educação. Começamos no ano de 1948, quando Dona Silvia Gama de Bem foi então secretária municipal de educação. Passamos então por diversos secretários. Depois da professora Ângela Schumacher Schuh, existe uma lacuna em que nós não temos fotografias aqui na Secretaria Municipal de Educação, que seria então depois do professor Marcos Flores, da professora Dulce, que depois a Ana Margarete, que é a atual secretária, foi a titular da pasta, depois passou para Maristela Almança, depois professora Cláudia Severo, e depois a atual secretária municipal de educação, que é a professora Ana Margarete Vível Machado. A comunidade cachoeirense está convidada para participar das atividades de aniversário, culminando agora no dia 16, na Praça é Nossa. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. Até o próximo programa. Parabéns mais uma vez, Secretaria Municipal de Educação, e a todo o pessoal que faz parte dessa trajetória de história da nossa cidade. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para padeiro. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Uma vaga para torneiro CNC. Eletricista industrial, 1 vaga. E uma vaga para costureira. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone 3723-5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 12h15 pelo horário de Brasília, e a seguir tem a sua participação conosco no Face. Entra lá na nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Aproveita para curtir o jornal de hoje e também deixar a sua mensagem, que depois do intervalo eu vou ler. Bom, prédios e o entorno dos engenhos servem como inspiração para acadêmicos de arquitetura e urbanismo da UFSM. Uma das ideias é que essa grande área aqui seja ocupada por uma grande horta comunitária, a ser cultivada por moradores do Beco dos Trilhos e também pessoas da comunidade. A produção seria vendida ali naquele prédio, um grande mercado público municipal.
Estamos de volta para mostrar a você um equipamento que pode ajudar os agricultores que sofrem com estiagem, excesso de chuvas e ataque de pragas. Num primeiro momento, parece ser coisa de uma grande empresa especializada na área de tecnologia. Mas não é não, viu? A invenção está sendo desenvolvida em Novo Hamburgo por um jovem estudante de um curso técnico. À primeira vista, você talvez não faça ideia, mas esta aeronave feita de isopor e reforçada com muita fita adesiva pode fazer a diferença na agricultura. Cada vez mais está sendo utilizado para fazer o monitoramento das plantações. Assim, os agricultores conseguem ver onde crescem mais as plantas, quais áreas são mais férteis e dessa maneira aproveitar melhor o solo e fazer render mais. A invenção é deste estudante do curso técnico de eletrônica da Fundação Liberato em Novo Hamburgo. A Zazag, como é chamado o aeromodelo, é controlada por meio deste rádio. Leva um mini computador acoplado e uma câmera na ponta, além de uma placa que ajuda na estabilização do voo. Começou a se estudar a ideia de fazer usando marcadores e visão computacional. Ou seja, a ideia é que o agricultor monte uma pista e pinte ela com um certo padrão. E uma câmera na aeronave consegue reconhecer esse padrão e localizar a pista a partir disso, possibilitando um pouso seguro e fácil. Em agosto, Pedro, que foi segundo lugar na Mostra Tech do ano passado, vai levar sua invenção até a China. É a chance de se destacar em meio a inventores de todo o mundo. Seguindo esses passos, outros grupos de alunos ainda sonham com um lugar ao sol na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Giovana e os colegas querem usar a cinza da queima da casca do arroz para melhorar as propriedades do plástico reciclado. A expectativa, por enquanto, é boa, né? Mas a gente sabe que tem bastante concorrente e todos são níveis bem bons, então a gente está tentando. Tem que se puxar. Isso. Invenções à parte, é a dedicação desses alunos que vai abrir portas e alçar voos, seja para a China ou para qualquer outro lugar do mundo. E aqui em Cachoeira do Sul também tem uma turma de estudantes engajada na transformação social. O que você acha se tivesse na área dos engenhos uma creche, um mercado público e a ocupação daqueles prédios com moradias? Pois essas são ideias desenvolvidas pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM Campus Cachoeira. E para que você entenda um pouco mais sobre esses projetos, preparamos uma reportagem especial que começa com o resgate da história daquele local. Veja só. O ponto central de Cachoeira do Sul possui um núcleo de edificações, a maioria desocupadas, que guardam parte da memória de uma preciosa época para a cidade, a área dos engenhos. Tempos em que a economia local era pródiga, a cidade crescia e a abundante cultura do arroz e sua cadeia produtiva impulsionavam tudo isso. As lavouras eram cultivadas sem muito maquinário, a produtividade dependia muito do trabalho braçal, mas as colheitas eram fartas. A existência dos engenhos para o processamento do cereal foi uma consequência natural. E o posicionamento desses gigantes na área central da cidade era puramente estratégico. Esses engenhos representavam, não é, a força da economia de Cachoeira. E, notadamente, naquele espaço, a presença da estação ferroviária era determinante para que esses engenhos também se concentrassem naquele local. Pela facilidade do transporte da produção, pela facilidade de chegada até esses estabelecimentos dos mecanismos que na maioria das vezes eram importados, não é, da Europa. Enfim, aquele se transformou num espaço de pujança econômica do município. Por isso a gente tem essa marca, não é, esse título de capital nacional do arroz, porque a nossa produção era tão significativa, a qualidade da produção também era destacada, assim como toda a modernidade da época aplicada à produção. Então, toda a tecnologia disponível e mesmo tecnologia gerada e criada em Cachoeira para o beneficiamento do arroz era utilizada. E se ainda hoje a imensa chaminé de cerca de 55 metros de altura se destaca na paisagem urbana, imagine há quase 80 anos quando foi construída. Ela complementou o complexo industrial do Engenho Resch, dos sócios Reinaldo Resch e Edvino Schneider, inaugurado em 1921, que sustentou por décadas a posição de maior da América Latina. A locomotiva a vapor de 480 HPs veio da Alemanha e imprimiu um novo ritmo à jornada de trabalho de 24 horas por dia. A máquina gerava energia para a indústria através da queima da casca de arroz.
No auge da safra, o número de funcionários chegava a 450. O gigante parou de funcionar na década de 80. Seu Vilto vivenciou um tanto dessa história. Ele trabalhou 37 anos no engenho em vários setores até chegar a classificador de arroz. De manhã era aquela correria de gente que esses que trabalhavam de terno estavam certo, né? Mas os outros para fazer carregamentos e os caminhões que chegavam, era filas ali, e arroz sacado na beira das abas que tinha agora não tem mais, e assim por diante. Era bonito de se ver. Hoje a gente passa ali e a gente fica até triste de ver, né? O que era aquilo. Do jeito que funcionava aquilo ali era fora de série, não tem com explicação. O saudosismo e lamento do seu Vilto se justifica e a história mostra que há muito que se resgatar e conhecer sobre aquela época. 8 grupos formados por acadêmicos do 1º ao 6º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, Campus Cachoeira, dão exemplo disso. Cerca de 90% dos alunos é de outras cidades e, para se apoderar da história, contexto e importância histórica do complexo dos engenhos para a cidade, eles estudaram, ouviram pessoas da comunidade, trocaram experiências e exploraram o local. Tudo para que pudessem discutir, ter ideias e elaborar com propriedade projetos de urbanização e ocupação dos prédios e da área do entorno. A atividade integrou a primeira oficina transdisciplinar do curso. Então, quando a gente pensou em que área a gente poderia trabalhar, a gente queria uma área que envolvesse tanto a questão do patrimônio, a questão do espaço urbano, de preservação, então que abarcasse tanto arquitetura, paisagismo, urbanismo e o patrimônio que a gente acha tão essencial, uma discussão tão essencial aqui em Cachoeira. Houve esse processo de imersão mesmo em relação ao tema, onde os alunos passaram por diversas metodologias que aproximaram eles através de visitas ao local e de discussões, reflexões, entrevistas e dinâmicas feitas entre eles e entre eles com a comunidade. Então eles também foram para essa região dos engenhos e para as praças centrais conversar com a comunidade, entender um pouco mais dessa dinâmica de como era o funcionamento dos engenhos enquanto eles estavam ativos e o que hoje, a situação em que eles se encontram hoje, qual é o impacto, qual é a sensação que a comunidade cachoeirense tem em relação a isso. Os acadêmicos tiveram total liberdade para desenvolver os projetos. Derrubar um prédio, por exemplo, não seria problema nenhum para eles, não teriam que se preocupar com custos, por exemplo. Então, a maioria deles optou pela derrubada do prédio onde hoje funciona o Supermercado Dia. Tudo isso para que possa ser restabelecida novamente a conexão entre a Praça Doutor Honorato de Souza Santos e os prédios dos antigos engenhos. Eles tinham total liberdade de criação e que refletiam nisso que a Renata comentou antes, de diferentes propostas, com enfoques diferentes, com escalas de trabalho também diferentes, alguns trabalhando mais com soluções a curto prazo, médio prazo, outros já pensando em soluções que também contemplassem curto e médio, mas também a longo prazo, propostas um pouco mais complexas de serem executadas, passíveis, mas mais complexas de serem executadas. Após a conclusão dos projetos, das planilhas e maquetes, surgiram diferentes opções de espaços para a mesma área. Cada um com uma diretriz ou visão de passado, presente ou tudo mesclado, mas sem a perda de identidade do local. Em termos de pesquisa, foi observado que um pessoal comentou que a área dos engenhos seria uma cicatriz na cidade, que foi uma proposta que ficou abandonada no tempo e que o pessoal sente um saudosismo muito grande quando passa por aquela área. Então a gente se apropriou dessa diretriz e quis trazer manter a identidade histórica e trazer a integração do pessoal jovem que usa aquele espaço ali, mas que a proposta em si retratasse a identidade histórica, realmente, frisar bem isso, e trazer um atrativo, que seria a pista de skate, um café memorial, a proposta do nosso projeto. A gente ia
reocupar o espaço sem danificar e sem modificar o que já existe, com propostas contemporâneas, urbanas, e sem perder a memória, né? A única coisa que a gente trouxe diferente foi um grafite para uma parede específica, mas que também serviria para mostrar o talento dos jovens, né, na questão do grafite. Um outro grupo atentou para a utilização social dos pavilhões dos engenhos. Uma das ideias é que essa grande área aqui seja ocupada por uma grande horta comunitária, a ser cultivada por moradores do Beco dos Trilhos e também pessoas da comunidade. A produção seria vendida ali naquele prédio, um grande mercado público municipal. A gente procurou abrigar o mercado, dar esse uso a um pavilhão, justamente pelos outros usos que a gente propôs em outros pavilhões, que seriam os ateliês, as oficinas para trabalho artesanal ou então um centro profissionalizante, porque inclusive durante o workshop a gente percebeu, a gente conversando com as pessoas, algumas mencionaram a questão do emprego, a capacitação profissional, então a gente disponibilizaria essas áreas, a profissionalização, capacitação das pessoas para que elas pudessem ter uma fonte de renda. E mais uma vez, quase que abusando um pouco do processo de criatividade, já que tiveram toda a liberdade para isso, os acadêmicos tiveram uma outra ideia: utilizar esse prédio, por exemplo, como um núcleo habitacional que seria ocupado principalmente por moradores do Beco dos Trilhos, para que eles tivessem uma maior inserção social e também pudessem participar em nível de igualdade de todas as atividades que seriam desenvolvidas aqui neste amplo centro cultural. Creche numa praça, tem clube social, são várias ideias diferentes que vocês propõem para aquele local. Sim, a gente pensou em atender todas as necessidades que nos foram passadas e juntar tudo, já que é um lugar grande e que a gente poderia juntar todo mundo ali, que, além da passagem que tu poderia vir do Beco dos Trilhos, que já é uma interação com aquele povo que sempre ficou excluído ali num canto. A gente pensou em juntar todas elas num grande ambiente e que pudesse atender todos os tipos, se não, que nenhuma mãe, se a mãe quiser ir trabalhar, assim, se precisar trabalhar no final de semana, ela pode ficar ali, o filho pode ficar ali com algum parente, ou em dia de semana ela pode ir para a creche, se o idoso quiser fazer algum trabalho, quiser fazer alguma oficina, ele também pode ir ali e obter algum conhecimento novo. Mas não é só isso. Dentro das possibilidades de urbanização da área dos engenhos idealizadas pelos acadêmicos, ainda tem propostas como espaço para cinema ao ar livre, ciclovia, memorial, restabelecer o caminho da ferrovia na praça, tudo para tornar a região um centro integrado de convivência, preservando as memórias do local e sugerindo utilização social e coletiva da estrutura já existente. Mas, ao que parece, todo esse trabalho feito pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM não deverá ficar só no papel, como era a intenção inicial. Alguma coisa ou muita coisa poderá e deverá ser aproveitado pelo secretário do Meio Ambiente através de um projeto que está sendo elaborado, né, secretário, dentro da pasta de revitalização dos espaços urbanos de Cachoeira do Sul. O que na prática deve acontecer a partir de agora? Na verdade, nós temos assim um potencial em relação à universidade, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo, no sentido de nos estruturar melhor, no sentido de nos passar, agregar mais valor, digamos, subsídios para que nós possamos fazer um trabalho bem elaborado. Existe uma ideia de que nós tenhamos uma praça de alimentação, da qual nós vamos concentrar a parte dos trailers e revitalizando um espaço que hoje é ocioso. Dos projetos elaborados pelos alunos, existe alguma coisa que a gente já possa destacar que poderá ser aplicado naquele espaço? Principalmente na área de urbanismo, no sentido de revitalização de espaços que estão ociosos dentro da cidade, ou revitalizando esses espaços. Um dos grupos que se trabalhou na ideia de reformulação na praça. Então, com isso, vai ser troca de ideias, né? Porque hoje o que nós temos? Nós temos um canal, através de uma professora, a Letícia, da qual nós temos assim a ideia de trabalhar a demanda de outros projetos para nós, que nos venha nos facilitar, ou que venha nos tornar ingredientes, ou que possamos ter ferramentas para tornar nossos projetos mais interessantes. Uma parceria que surge. É uma parceria que surge, não somente para o espaço aqui da Honorato, mas bem como nas demais praças da área das áreas verdes do município.
fascinante conhecer a história dos engenhos, não é mesmo? Quando eu cheguei aqui em Cachoeira do Sul, a história daquele local foi minha grande curiosidade. A minha sensação foi de estranheza. Parecia um local abandonado da cidade. Como disse na reportagem, uma cicatriz na cidade, mas mostrava certa imponência em alguma época, por causa da grandiosidade do local. Mas, como disse o seu Vilton no início da reportagem, hoje é triste de se ver aquele local. E acredito que ainda causa estranheza para os que vêm de fora e tristeza para quem é daqui ou permanece aqui. Que bom que a Secretaria de Meio Ambiente está olhando para os engenhos. A gente fica torcendo aí pela revitalização daquele local. Um local que tem sido tão mal aproveitado. Esse saudosismo, comum a muitos cachoeirenses, é contagiante para quem adota essa terra para viver. Bom, nós vamos para o intervalo, agora 12h34 pelo horário de Brasília. A seguir eu recebo aqui no estúdio o delegado Milese e a promotora de justiça Giane Saad. Falamos sobre a maior ação já realizada em Cachoeira do Sul contra o tráfico de drogas. A Operação Vira Casaca, que completa uma semana hoje. Você vai saber todos os desdobramentos dessa ação conjunta entre Ministério Público, Polícia Civil e Brigada Militar. É já já. Em Cachoeira do Sul, a quinta-feira, que começou com muita névoa, será de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe e não há previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 26 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. A temperatura sobe e não há previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 27 graus. Já no sábado, o dia será de sol com algumas nuvens e tempo quente durante a tarde. Noite com poucas nuvens. Não chove. Mínima de 19, máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas em diversas regiões são esperadas nuvens. Uma massa de ar muito quente cobre o estado e traz mais um dia de temperatura elevada para esta época do ano. O começo da manhã, que foi frio com o céu parcialmente claro, tende a esquentar já nas primeiras horas, fazendo com que a tarde tenha marcas altas nos termômetros e seja de temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. Após a aprovação em segundo turno da PEC 255, que retira das atribuições da Brigada Militar a guarda externa dos presídios, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul realiza um levantamento nas penitenciárias do estado a fim de verificar quais deixarão de contar com a guarda externa da ABM e quem ficará responsável pelo serviço. De acordo com o secretário de Segurança do Estado, César Schirmer, a situação de cada presídio será avaliada individualmente. Com o levantamento, a Secretaria espera definir quem irá substituir os policiais militares na atividade de segurança externa. Até o momento, a Secretaria cogitou como alternativa os PMs aposentados, militares que deixaram as Forças Armadas e agentes penitenciários. No entanto, os agentes alegam que a atribuição não compete à categoria. Segundo Piratini, a Brigada Militar possui atualmente uma quantidade expressiva de profissionais na guarda externa do sistema prisional. Com a medida, mais de 500 PMs seriam liberados para o policiamento nas ruas, o que permitiria então liberar uma parcela significativa de brigadianos para policiamento ostensivo nas ruas, sobretudo nas grandes cidades. Na última semana, a Cachoeira do Sul viu uma das maiores operações de combate ao tráfico de drogas, resultado de 11 meses de investigações. Foram 34 prisões e 42 mandados de busca e apreensão cumpridos em vários pontos da cidade simultaneamente. Conforme a promotoria, o tráfico ficou acéfalo em Cachoeira do Sul. Para entender os desdobramentos dessa ação, a gente recebe no estúdio um dos delegados que atuou na investigação, Ricardo Milese. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde. Está conosco também aqui a promotora de justiça, Giane Saad. Boa tarde. Darcy. Seja bem-vinda, viu? Bom, vou começar por ti. Como que surgiu esse nome, Operação Vira Casaca?
Bom, o nome da operação se deu em razão de terem chegado ao conhecimento do Ministério Público dados sobre um comportamento suspeito envolvendo um policial militar, a partir do qual o Ministério Público passou a fazer um cruzamento de dados e também coletou mais elementos por ocasião da atividade do controle externo da policial, que é a atribuição constitucional do Ministério Público, feito semestralmente nas delegacias de polícia. E como é dever de todo servidor público, federal, estadual, a lealdade no cumprimento das suas atribuições, essa retidão, as suspeitas de envolvimento de um policial militar com ligações ao tráfico de drogas e organização criminosa é uma forma de traição. Por isso o nome vira casaca. Nossa. Bom, o promotor do GAECO na coletiva agradeceu a você, Giane, por ter provocado a investigação. Por que isso? Na verdade, exatamente, assim, há bastante tempo a 2ª Promotoria Criminal, da qual eu sou titular, faz um trabalho muito pequeno de inteligência dentro das nossas disponibilidades em Cachoeira do Sul, mas cruzando dados, colhendo elementos e justamente em razão disso foi então apurada essa situação do policial e levado a um pedido de ajuda ao GAECO, e o Dr. João Afonso Beltrame foi promotor criminal aqui em Cachoeira do Sul, tem um conhecimento único em investigação criminal, eu tomo o colega como um mestre nessa área, e o mérito da operação é muito dele, do Dr. Milese, sendo que o agradecimento dele vem desse start, né, que saiu da promotoria da qual eu sou titular, e por esse trabalho investigativo inicial. A partir daí, o mérito da operação foi dele e dos demais integrantes do GAECO-MP e de um trabalho integrado, né? O que causa muita alegria a nós é que esse trabalho ele não é só um trabalho do Ministério Público, do GAECO, e não só nos momentos finais ele foi integrado com a Polícia Civil e com a Brigada Militar, mas a todo momento, ao longo dos 11 meses, inclusive no cumprimento de diligências iniciais, as 3 instituições trabalharam juntas. Dr. Milese? Foi um trabalho bastante extenso e durante todo esse período de investigação houve uma intensa troca de informações entre, pelo menos posso dizer, entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Os dados que nós descobríamos ao longo da investigação, nós íamos repassando ao MP e da mesma forma o MP ia nos repassando informações. Esse período coincidiu também com o combate a uma outra facção que estava instalada na cidade, e todos esses dados que foram reunidos foram essenciais para o desmantelamento de uma das facções e agora no cumprimento dessas prisões e mandados de busca e apreensão que foram expedidos para o dia 6. Então foi um trabalho bem importante para a cidade de Cachoeira do Sul, porque nesse período se evitou muitas mortes, mais de 20 quilos de droga foram apreendidos, somando as 2 investigações, tanto a do MP quanto da Polícia Civil. Então, é um resultado bem expressivo que vem coroar, então, toda essa dedicação dos policiais e dos membros do Ministério Público que participaram dela. Certamente. Bom, a contar da data das prisões, a promotoria tem 15 dias para apresentar uma acusação formal contra envolvidos. Será possível apresentar provas conclusivas contra todos os acusados? As provas já estão praticamente colhidas. Não é um trabalho de muito fôlego nesses 11 meses. A deflagração da Operação Vira Casaca no último dia 6 de julho foram para um arremate, não é? Além do cumprimento dos mandados de prisão, em razão dessas pessoas presas provocarem grande risco à comunidade, também se buscou novas provas, mas a prova já está coletada, o Ministério Público acredita que sim, temos prova cabal de todos os envolvidos. Considerando que um sargento da brigada era suspeito de estar no esquema, mas essas informações não ficaram provadas e ele foi preso por posse ilegal de arma, pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Ficou claro para vocês quem eram realmente os chefes da facção? Sim, nós temos claramente mapeado quem é o chefe da facção, os seus gerentes principais. Isso é muito claro já até agora nessa fase. E quanto ao policial militar, no dia do cumprimento dos mandados e prisões, também foram coletados vários elementos de prova que vão ser analisados até agora. Tá, sobre esse organograma, o que vocês têm a dizer para a gente? O organograma visa facilitar a explanação, todo o objetivo da prova é ao juiz de direito, ao Poder Judiciário,
que vai analisar a prova na busca da condenação ou no seu entendimento por uma absolvição. O Ministério Público está certo da condenação, mas como envolve uma grande gama de pessoas, facilita o entendimento, né, do juiz a exposição em organograma. No organograma nós temos ali as posições da associação, quem é associado a quem, quem gerencia o tráfico, temos posições de gerência, de coordenação, como também existem posições de menor importância, como a dos usuários, que estão ali identificados somente para efeitos de comprovação da comercialização. Não são eles, não fazem parte, não temos dados que façam parte da organização criminosa, mas são peças importantes em razão da comprovação da traficância em si, da comercialização, que é o que também se busca desmantelar. Então, não necessariamente todos que estão ali fazem parte dessa organização criminosa? Com certeza, não. Temos um grupo de pessoas ali que foram identificados como usuários de drogas, as quais foram flagradas ou identificadas como compradoras dessas pessoas envolvidas na facção. E a importância delas é nesse sentido. Elas são testemunhas de que existe uma comercialização, como é feita essa comercialização, quantidades, são elementos chaves na busca da condenação dos envolvidos. Já é possível um balanço objetivo de qual era a quantidade de droga movimentada por esse grupo criminoso e quanto de dinheiro era efetivamente controlado, movimentado em Cachoeira do Sul? Como o Dr. Ricardo referiu, já nos meses antes da investigação, porque é importante que se diga, essa investigação não é só a deflagração, ainda que uma operação, chamamos de mega operação, uma das maiores, com certeza a maior operação que eu já trabalhei, com policiais envolvidos e de número de pessoas, mas ele é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo antes. Então, aproximadamente, envolvendo as duas investigações que o doutor referiu, mais de 20 quilos de drogas já tínhamos apreendido, e no dia da operação, somente no cumprimento dos mandados nas casas das pessoas que foram presas, se arrecadou em torno de R$ 56.700. Em casebres, muitas vezes. Casebres, o que chama atenção, com certeza. O que chama bastante atenção. Com base nas prisões feitas em Cachoeira, é possível seguir a investigação e chegar a um grupo ainda maior? Sem dúvida, por se tratar de um grupo organizado e em que as posições já estão ocupadas dentro da hierarquia do grupo criminoso, é bastante provável que se vá chegar a novos nomes com o desenvolvimento de novas investigações. Então, nós já partimos de uma base bem sólida, que foi coletada, então, a partir dessa investigação, e a expectativa é de que nos próximos meses se descubram novos nomes, se descubram novas formas de trazer a droga para a Cachoeira. Os fornecedores. Exato, sempre trabalhando em cima dos fornecedores. E descobrir qual a rota desses entorpecentes também é possível, doutor? Existe nós partimos de uma ideia de que a droga vem de Santa Cruz do Sul ou da região de Lajeado. Então, essa previsão não vai mudar nos próximos meses, porque o grupo criminoso se estabeleceu naqueles locais e vai continuar trazendo a droga de lá. Então, é bastante provável que no decorrer dos próximos meses se chegue exatamente nesses locais. Sim. Efetivamente, o grupo preso em Cachoeira tinha alguma ligação com facções conhecidas de outras regiões do estado ou ela era independente? Nós trabalhamos com a ideia de que, sim, havia ligações com outros grupos criminosos que já dominam boa parte do sistema prisional gaúcho. É mesmo? Sim. Outros estados? Não. Só Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá. Na operação, conforme informações passadas à imprensa, cerca de 60 pessoas estariam envolvidas, mas foram colhidas provas contra 37. É isso mesmo? Considerando o consumo de drogas na cidade, esse comércio ilegal poderia se reestruturar rapidamente e até gerar mais violência na disputa pelo controle dos pontos de venda? Bom, se reestruturar, sim, é esperado, porque, como se diz, enquanto houver usuários, vão haver traficantes. Não é? Então, um grande trabalho da sociedade é na prevenção e recuperação desses usuários. Esse, sim, o caminho final de combate ao tráfico. Então, sim, esperamos uma reestruturação. Não acredito que tão rápida, porque, de qualquer maneira, as pessoas que tinham mais conhecimento das ligações
do grupo criminoso estão presas. Isso exige que as novas lideranças levem um tempo para conhecer esse know-how, e também porque a ideia é que se saiba que em Cachoeira do Sul a Polícia Civil, a Brigada Militar e o Ministério Público estão constantemente em busca de focos e investigação constante. De modo que, mudando as lideranças, também novas operações serão feitas, o trabalho continua, ou seja, a ideia é se dificultar. Não é fácil introduzir o tráfico em Cachoeira do Sul de um modo contundente. Essa integração, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, vai continuar ou se desfaz diante aí da apresentação dos processos e da Operação Vira-Casaca? Bom, na Operação Vira-Casaca agora se entra numa outra fase, que é a fase processual, em que, claro que não haveria sem o trabalho da Brigada e da Polícia, os elementos para isso, mas é uma fase em que a ação penal passa para a titularidade do promotor de justiça. Então, neste momento, o processo vem ao Ministério Público nesse caso, mas, obviamente, haverá a colaboração dos envolvidos para esclarecimento quanto a elementos de prova. Então, é oferecida a denúncia, a defesa preliminar, são feitas audiências proibitivas, aguardadas algumas perícias, temos o prazo para alegações finais e, no final, a juíza vai deliberar da sentença, certo? Neste caso. Agora, a colaboração, a integração, como foi dito, ela existia já antes da Operação Vira-Casaca e agora com a nossa união mais representativa, diria, para a sociedade, porque nós sempre trabalhamos unidos. Vai estar mais forte ainda a partir da Operação Vira-Casaca. Nós, inclusive, nos aproximamos mais, criamos mais contatos, trocamos mais informações. Então, eu diria que nunca foi tão forte a integração entre Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público em Cachoeira como agora. Sim, e cumpridos 42 mandados simultaneamente em vários pontos da cidade e não houve um vazamento de informação. Eu digo isso, é um trabalho de 11 meses, muitas pessoas da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Ministério Público sabiam, e o não ter havido qualquer forma de vazamento mostra a seriedade de todos os envolvidos, com o compromisso funcional que assumiram como missão de vida. Para onde foram esses presos? Muitos estão em Cachoeira e outros estão em transferência. Nós não divulgamos ainda os nomes dos presídios por questão de segurança, mas muitos não ficarão aqui em Cachoeira do Sul. Tá, como está o crime organizado em Cachoeira do Sul hoje? O promotor do GAECO, ele mencionou na coletiva de imprensa que Cachoeira do Sul, o tráfico de drogas aqui na cidade está acéfalo, ou seja, sem cérebro. Como está hoje? Doutor, isso aqui é... Eu sou um pouco cético em relação à questão da prisão das pessoas vinculadas a facções criminosas, porque o que nós vemos hoje é facções criminosas comandando de dentro do presídio tráfico de drogas, homicídios, roubos, sequestros, uma série de crimes que são articulados de dentro da cadeia. E para mim, esse é o maior problema que a gente está enfrentando hoje. Nós estamos fazendo investigações, operações, em que boa parte dos presos, ao final da investigação, já estão presos. Para mim, isso aí demonstra uma falha no sistema, uma falha bastante grave. E também, ao meu ver, as pessoas que estão na rua, de uma forma geral, elas não têm a capacidade de articulação que a gente encontra em alguns presos. E por isso, essas organizações criminosas se fortalecem dentro do presídio. A partir do momento que a gente conseguir cortar esse elo de ligação entre o presídio e a rua, que se dá através do telefone celular principalmente, não digo que vai se cortar completamente com a eliminação de telefones celulares, mas se dificultaria muito a comunicação, seria um grande passo para vencer o crime organizado. Então, eu diria assim, que na rua nós não temos um grande líder hoje. Todos estão presos. Agora, a questão, se eles vão deixar de expedir ordens para a rua, é uma outra situação. Sim. Há uma semana, a Operação Vira-Casaca trouxe uma sensação de segurança para a Cachoeira do Sul. Isso vocês sentem também? Vocês têm esse retorno da população? Sim, eu acho que podemos dizer que sim, não é, doutor Ricardo? É muito bonito ver o carinho da população pelos seus delegados, promotores locais que estão aqui. Já o doutor Ricardo já há algum tempo, eu também, e a preocupação deles conosco, o carinho deles, mas sobretudo o agradecimento. Eu ouvi muito nesses dias essa palavra obrigada, doutor. Sim. E muitas pessoas diziam obrigada pelas nossas crianças.
não é verdade. Porque é uma endemia a questão da drogadição. Eu também fui promotora da infância e juventude muitos anos, aqui em Cachoeira do Sul também, e a gente pode dizer que os casos de cura são mínimos depois que as pessoas entram. Então, muitas pessoas, eu me sensibilizei das pessoas dizerem isso. Obrigada pelas nossas crianças. Com certeza. Obrigada pelas nossas crianças. Deixo o nosso agradecimento aqui também em nome do NT Sul, da TV Cachoeira. Sucesso, viu, na empreitada de vocês, que eu sei que não é fácil, mas que vocês possam ter muito sucesso de verdade, de coração, a gente deseja. Muito obrigada. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada também pela tua companhia, viu? Amanhã a gente se vê novamente. Até lá, uma ótima tarde para você.